ele estoca, quando ele é digerido, como glicogênio no nosso músculo, no fígado e no cérebro, tá? Então é a forma de energia que ele fica disponível. Outros alimentos também estocam também como glicogênio, porém demoram muito mais tempo, né? Por isso que aí vem o pessoal aí da cetogênica, que também gera energia. Sim, gera, só que numa velocidade metabólica muito menor, infimamente menor, tá? Então não tem comparação, tá? Agora, eu acho interessante, não sou contra, pelo contrário, né, da cetogênica, dieta low carb e tudo mais. Porém, o que a gente tem que ter em mente, que quando a gente vai treinar, o principal fator que nós temos ali é o glicogênio. Veja bem, se você faz uma refeição 4, 5 horas antes do seu treino, é o tempo que leva dessa refeição se transformar em glicogênio para você treinar. Você imagine só que você não coma carboidrato nessa refeição e coma só gorduras e proteínas. O que vai acontecer? Esse tempo de 5 vai para 7, para 8 horas para transformar em glicogênio, às vezes até mais no seu corpo, tá? E o fato é, no final das contas, quem treina comendo quantidades, nem se for quantidades menores, reduzidas, mas contendo carboidratos na sua alimentação, sabe a diferença do treino. Tá? Sabe a diferença do treino. Então, a gente vê erros muito comuns, as pessoas aí começando a treinar que nem uns malucos e cortando carboidrato. Gente, tem que dosar. Tem que dosar. Tem uma conta aí muito simples, inclusive eu vou fazer um post logo mais sobre isso, igual eu fiz a proteína. Quantidade de carboidrato que você deve ingerir. Tá? Tem algumas lives minhas que eu já falo disso. Então é o mesmo cálculo, você faz lá 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou seja, se você pesa 100 quilos, você vai comer 200 gramas de carboidrato para começar a sua dieta de restrição, de definição muscular. Tá? Claro, isso eu coloquei uma regra, mas o nosso corpo não tem regra. Sim, variáveis que a gente vai manipulando. Né? Por isso que a gente tem os nossos cursos que são mais individualizados, que a gente trata em grupo, pega na mão de um por um para poder fazer isso. Mas a regra básica para você ter um parâmetro para começar é esse, 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Lembrando que se você tem que consumir então 200 gramas, um pão, por exemplo, uma fatia de pão integral, depende da marca que você pegar, tá? Via de regra aí. O que acontece? Ela vai ter aí, cada 100 gramas, vai ter em torno aí de 20 e poucas gramas de proteína, de carboidrato, tá? Então você vai comer 2 fatias aí, 3 fatias. Então batata doce, cada 100 gramas tem 17 gramas de carboidrato. Uma banana, muito parecido com isso, uma banana nanica, uma banana média grande, 17 gramas de carboidrato. E aí você tem que empilhar. E aí você vai descobrir que você também pode comer uma quantidade boa de carboidratos, né? E ainda assim continuar assecando e tendo energia. Tá? Algumas coisas você tem que ficar longe, que vai atrapalhar. O erro muito cracho aí, galera que gosta de comer logo antes do treino, comer principalmente carboidratos de alto índice glicêmico. Tá? Então, o que é carboidrato de alto índice glicêmico? Açúcares, farinha, tudo isso pode atrapalhar o seu treino. Por quê? Porque a gente dispara a insulina quando nós estamos fazendo... Quando nós estamos fazendo, a gente ingere o carboidrato, a gente dispara a insulina e aí você não consegue recrutar as suas fontes energéticas. Você fica mole, fica mais parado. Ontem mesmo eu conversando aqui com uma pessoa e ela me relatou isso. Falou, Bruno, se eu como o meu pãozinho de manhã, que eu adoro, um pãozinho na chapa, um café com leite, eu fico como se eu tivesse anestesiado o dia todo. Eu sinto como se tivesse anestesiado o dia todo. Fico muito sonolento. Isso é muito comum, principalmente quem está fora do peso. No caso dessa pessoa, ele vinha de uma perda de peso muito grande, 20, 25 quilos, se eu não me engano. E aí, ele ainda hoje, se ele come um pãozinho, ele se sente assim, dessa forma. Tá? Eu peso 60 quilos, como 120 gramas de carbo, 120 gramas de proteína. Isso, para começar, tá? Você começa com uma dieta assim. Tá? E depois você pode ir reduzindo muito lentamente, semana após semana, os carboidratos. As proteínas você não mexe. Você vai perceber que já vai dar uma mudança. E agora você tem que aproveitar, você vai perceber que você vai estar muito mais nutrido, né? E os seus treinos também vão render muito mais.
Qual que é a função, qual que é a ideia da gente comer mais carboidratos e manter o carboidrato ali, né? Assim como outros alimentos. Mas no final das contas é igual a suplementação. É você conseguir ter uma performance maior nos seus treinos. Performance maior nos seus treinos significa o quê? Você está gastando mais calorias, você está rompendo mais fibras para criar mais adaptação, você aumenta a sua síntese proteica, ou seja, a absorção de proteínas e, claro, aumenta a sinalização dos seus hormônios, tá? Oi Fabiana, tudo bem? Como estão as coisas? Faz tempo que a gente não se fala. Espero que esteja bem, tenho acompanhado aí você nos tatames aí. Legal, Fabiana que é professora de judô aí, muito bacana. Oi Cláudia, bom dia, galera que está chegando agora. Estamos falando da importância dos carboidratos. Agora, nós não podemos negar, né, que nos tempos modernos, depois da era industrial aí, para muita gente o que virou verdade foi apenas os carboidratos. E assim, eu conheço muita gente que passa o dia só comendo carboidratos, né? Isso é muito comum para quem tem uma vida mais desregrada, acaba comendo majoritariamente, é assim que fala, acaba comendo na sua grande maioria aí das refeições do dia os carboidratos. Tá? Então, aí o que acontece? Aí você acaba tendo um déficit por outro lado, né? Você acaba tendo um excesso de carboidratos, um excesso de glicemia, fazendo com que dilua até os nutrientes que você tem ingerido. O excesso de carboidratos, excesso de gorduras, faz com que você dilua também os nutrientes. Então não é legal, não é legal. Por isso que é importante a gente saber o quanto a gente está comendo, tá? E aí vem a questão, uma questão que muita gente já me perguntou: Bruno, faz sentido tomar um gelzinho, aqueles gelzinhos de carboidrato durante o treino? Ou uma época se falava muito de fazer um shake ali com carboidrato para tomar durante o treino. Não faz sentido nenhum, tá? Para quem treina musculação não faz sentido nenhum. Isso é para quem faz provas muito longas, provas de Ironman, que fica 2, 3, 4 horas o cara ali. Então ele tem que ficar se alimentando mesmo em prova. Para você não vai fazer essa diferença, tá? A não ser que você esteja numa dieta muito restritiva e aí você queira ter, que é o meu caso, às vezes eu acabo tendo um gelzinho ali, um carboidrato de precaução, porque muitas vezes a glicemia baixa demais, você já está trabalhando uma glicemia mais baixa e você pode sentir uma tontura, a pressão cai um pouquinho, e aí você põe um pouquinho de carboidrato na boca e isso aí melhora, tá? Mas vocês veem que é importante, o carboidrato é importante até para isso, né? Para manter a nossa pressão arterial, a gente consegue, e principalmente, né? Eu sempre trago esse lembrete: comer carboidrato pela manhã pode e deve, tá? Desde que seja um carboidrato aí bom, por exemplo, rico em fibras, uma aveia, frutas. Isso é legal. Por quê? Esse horário da manhã é o horário que a gente precisa nutrir a nossa tireoide e algumas glândulas. Lembrando, gente, que o cérebro, tá? Ele consome muito carboidrato, muito glicogênio. Pasmem, até mais que os seus músculos, tá? Até mais que os seus músculos. Oi, Nara.